E se cair o assunto população na FUVEST? Eu tô gravando esse vídeo aqui sem edição para te dar dicas de última hora. A Índia ultrapassou a China e se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. E esse não é o único fato importante que aconteceu recentemente que pode aparecer na sua prova, já que o censo IBGE foi realizado e divulgado em 2022. E o Brasil, ele atualmente é o 7º país mais populoso do mundo. Quando você era menorzinho, ou se você perguntar para os seus pais, o Brasil era o 5º país mais populoso do mundo. Hoje eu vou trazer as implicações de tudo isso para vocês em dicas rápidas e de última hora para você detonar na FUVEST e de repente até se cair o tema na redação. Por que a Índia ultrapassou a China e se transformou no país mais populoso do mundo? Porque a China, ao longo de muitos anos, teve a política do filho único. Então, um país que já tinha 1,3 bilhão de habitantes já estava com uma taxa de fertilidade e natalidade, que eu vou explicar mais pra frente, baixa comparado à Índia. E a Índia foi e ultrapassou a China e vai além, vai passar bastante o número de habitantes e provavelmente a Índia vai ter 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 500 rapidinho nos próximos anos. Agora o segundo ponto, por que o Brasil foi ultrapassado por outros países? Os países que passaram o Brasil na lista dos países mais populosos foram o Paquistão e a Nigéria. Se você comparar a economia, as condições de vida desses países com o Brasil, você vai entender o porquê que isso aconteceu. São países menos desenvolvidos. E a tendência é a seguinte, quanto mais desenvolvido é um país, menores são as taxas de fertilidade e de natalidade. Isso reflete diretamente no formato da pirâmide etária, que é aquele gráfico que eu sei que você conhece. É o gráfico que mostra os jovens na base, os adultos no meio e os idosos no topo. Se a pirâmide tem um formato triangular, isso indica que um país tem muitos jovens, menos adultos e menos ainda idosos. Porque essa parte de cima aqui são as pessoas com mais de 65 anos. Quando a expectativa de vida é baixa, as condições de saúde são ruins, poucos conseguem chegar à idade superior de 60 anos. Em compensação, as pessoas ainda têm muitos filhos num país que é subdesenvolvido. Se você olhar na sua família, que é um país emergente, o Brasil, hoje eu tenho um irmão. Meus pais tinham 4 irmãos, 5 irmãos, e meus avós tinham 10 irmãos. Mostra que a população brasileira tem cada vez menos filhos, o que faz com que essa base, que era muito larga, comece a estreitar. E o formato da pirâmide brasileira começa a ficar mais parecida com uma coxinha, e o topo da pirâmide começa a alargar cada vez mais. O que mostra que a população brasileira está envelhecendo. As principais razões para a queda da taxa de fertilidade e natalidade são a mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho. Hoje, as famílias elas são normalmente constituídas mais tarde, as pessoas demoram mais para casar e como a mulher está cada vez mais trabalhando e fica fora de casa o dia inteiro, é diferente de antigamente, que as pessoas tinham filhos e ficavam em casa cuidando das crianças. O custo de vida, ele aumentou demais também, e esse é um dos principais fatores. Os casais, as famílias, elas pensam 2 ou 3 vezes antes de ter um filho. Eu tava dando uma olhada no supermercado, enquanto eu tava escolhendo arroz e feijão aqui em cima, eu vi que na parte de baixo da gôndola tem produtos voltados para as crianças. Aqueles sucrilhos de leite condensado, aquele outro que é um Fruit Loops, que é coloridinho, chocolate, e a molecada vai ali querendo pegar tudo e jogar no carrinho. Os pais muitas vezes são obrigados a levar para não apanhar das crianças, né, gente? Então o que acontece é que o custo de vida é maior. Quanto que custa uma mensalidade em uma escola particular aí na sua escola para as crianças? E um plano de saúde voltado para as crianças? Quanto que custa? E esse aumento do custo de vida, a mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho, o aumento da idade média da população brasileira, os casamentos acontecendo cada vez mais tarde, são tendências que refletem na redução da taxa de natalidade e fertilidade. Em compensação, o topo da pirâmide, como ele vai alargando, isso indica que a porcentagem de idosos é maior. E quando a porcentagem de idosos é maior, a aposentadoria que tem que ser paga vai ser maior. E como esses idosos contribuíram lá atrás, eles têm o direito de receber a aposentadoria. Mas como não tem dinheiro suficiente para pagar os idosos, o governo tem que bancar. Isso gera um problema chamado déficit na previdência, ou a crise previdenciária. O Brasil hoje, um dos maiores gastos que nós temos públicos são com a Previdência. Para resolver esse problema, teria que fazer a reforma na Previdência. E a reforma na Previdência nada mais é do que aumentar a idade mínima de aposentadoria e tirar alguns benefícios previdenciários que algumas classes têm. Agora, você imagina como que é difícil disso acontecer. Eu vou lá e voto num professor para me representar no Senado ou para me representar na Câmara.
De repente, passa a reforma da Previdência lá para ser votada e uma das coisas é aumentar a idade mínima de aposentadoria dos professores. Eu espero, né, que esse professor que está lá me representando não vote para que isso aconteça, que vai prejudicar a minha classe. Mas imagina como é necessário e ao mesmo tempo como é difícil. Você entendeu o exemplo que eu dei? Imagina as outras situações. A classe médica ou os funcionários públicos. Como é difícil e impopular passar uma reforma, porém, como é necessário. Agora que você já entendeu, eu vou trazer alguns dados sobre o censo. Lembrando que o Brasil então foi ultrapassado por Nigéria e Paquistão e hoje Índia é um dos países mais populosos do mundo e a tendência é que a Nigéria no futuro apareça na terceira posição, superando os Estados Unidos, que atualmente é o terceiro. O maior crescimento da região sul e sudeste, que é uma tendência, região sul e sudeste são as que mais cresceram, 56% da população vive em apenas 5% das cidades brasileiras, o que mostra uma concentração em cidades médias e grandes. A população brasileira foi estimada em 215 milhões, mas o censo contou 203 milhões, mostrando que estava superestimado aquela taxa. Por quê? Porque foi uma taxa de crescimento de 0,52, a menor da série histórica, gente. Outros dados. Idosos. Houve um aumento de 7,4% dos idosos em 2010 para 10,9% em 2022. Olha como aumentou a proporção de idosos na população brasileira. Um aumento de centenários também. Houve um aumento de 67% entre 2010 e 2022 com pessoas com mais de 100 anos de idade. Atualmente, as mulheres correspondem a 51,5% da população brasileira, o que mostra que a expectativa de vida entre as mulheres é maior do que entre os homens. Outra coisa, a população quilombola foi estimada em 1,3 milhão de pessoas, o que corresponde a 0,65% da população brasileira, e a população indígena 1,7 milhão de habitantes, o que corresponde a 0,83% da população brasileira. Foram registrados 90 milhões de domicílios no Brasil. O Brasil tem cerca de 5.600 municípios, 5.500 e alguma coisa municípios. E esses são os dados principais. Olha, eu espero que tenha te ajudado. É um vídeo que eu tentei fazer curto e resumido. Mais pra frente no canal eu lanço um vídeo bonitinho, até inclusive fazer uma parceria com um amigo meu, de um canal do YouTube também, o Éder. Então fique atento, se inscreva no canal. E realmente, gente, eu fiz esse vídeo na correria pra te ajudar aí na FUVEST. Se você ficou até o final, alguma coisinha para eu saber que valeu a pena, que se eu ajudar um estudante, eu já tô feliz, eu já tô tranquilo. Um grande abraço do Prof. Legel e até o nosso próximo vídeo. Boa prova, detonem. Se eu conseguir, vou postar mais vídeos curtinhos falando sobre geografia física, que cerca de 35% das questões da FUVEST são de geografia física, hein? Então é um assunto para você ficar esperto.